meus amigos e amigas policiais e bombeiros militares. Hoje eu vou falar também com toda a população e também com os médicos. Esse vídeo definitivamente você não pode perder. Nós vamos falar da lei do coronavírus, a lei 13.979 agora de 2020, e vamos falar também da portaria dos ministros da Justiça Sérgio Moro e da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que trata da compulsoriedade de medidas como isolamento e quarentena. E aí, policial, você sabe como agir nessas situações? Qual o crime a pessoa que descumpre o isolamento ou a quarentena comete? Você, como autoridade, pode forçar que a pessoa retorne para a sua residência a fim de evitar contágios? Tudo isso nós vamos tratar no vídeo de hoje. E antes, eu vou pedir para você curtir esse vídeo, isso sempre ajuda bastante a gente, e encaminhar para todos os policiais militares e para toda a população. Essa crise necessita de consciência e empatia, e quando a consciência e a empatia elas não forem suficientes, nós teremos a lei que é objeto do nosso estudo de hoje. Então, roda a vinheta, a gente já vem com o conteúdo. Vou me apresentar rapidamente. Para aqueles que ainda não me conhecem, o meu nome é Renato Ramos, eu sou advogado, fui tenente da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar aqui do estado de São Paulo durante 14 anos. Eu também sou assessor parlamentar e formado em Direito pela USP. Nós vamos tentar abordar esse tema de maneira bastante objetiva. Então, primeiro, nós vamos falar da existência da lei do Covid-19, a lei do coronavírus, que entrou em vigor em 6 de fevereiro de 2020. Então a lei é a 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a lei denominada Lei Coronavírus. E essa lei ela vai dispor sobre as medidas para enfrentamento de emergências de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus. Para ganhar tempo, nós vamos tentar tratar dos artigos da lei de maneira bastante rápida para que possamos falar sobre as responsabilidades daqueles que descumprem medidas de isolamento e quarentena e qual é a atribuição da polícia militar também neste contexto. Então o objetivo da lei estará logo no artigo 1º e nós vamos ler em conjunto. Olha só. Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as medidas que poderão ser adotadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Então o surto ele se estendeu, tanto que a lei ela foi aprovada agora em 2020 e está em pleno vigor. A lei ela vai falar no artigo 3º sobre algumas medidas compulsórias que o Estado pode impor aos indivíduos e como dentre essas medidas está o isolamento e a quarentena. Nós vamos entender o que é efetivamente o isolamento e o que é efetivamente a quarentena. E nós entenderemos também o que conceitualmente difere um conceito de outro, lendo os incisos 1 e 2 do artigo 2º dessa mesma lei. Então, artigo 2º, para fins do disposto nesta lei, considera-se: inciso 1, isolamento, separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meio de transporte, mercadorias ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação do coronavírus. E o inciso 2, quarentena, restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que não estejam doentes, ou de bagagens, containers, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitos de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação do coronavírus. Então a distinção de isolamento e quarentena ela é bastante simples. Isolamento é a separação de pessoas ou coisas contaminadas, enquanto que a quarentena é a restrição ou separação de pessoas ou coisas suspeitas de contaminação. Então, para ficar claro, isolamento para o já doente ou contaminado e a quarentena para a suspeita de contaminação. Em seguida, nós vamos analisar o artigo 3º, que é propriamente todas as medidas que o Estado pode impor aos indivíduos. Vamos lá, vamos ler o artigo 3º e o inciso 1, 2, 3, 5, 6 e 7, que são os que nos interessam mais. Então, artigo 3º, para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Olha só. O inciso 1, isolamento. O 2, a quarentena. A gente já verificou os conceitos. O 3, determinação de realização compulsória. Ou seja, o Estado pode impor aos indivíduos
exames médicos, testes laboratoriais, coleta de amostras clínicas, também a vacinação e outras medidas profiláticas. Na linha E, tratamentos médicos específicos, e aí já indo para o inciso 4, estudo ou investigação epidemiológica. O 5, a exumação, necrópsia, cremação e manejo de cadáveres. O 6, a restrição excepcional e temporária de entrada e saída do país, conforme recomendação técnica e fundamentada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, por rodovias, portos ou aeroportos. Indo já para o inciso 7, requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização justa. Então, lembrando que o tempo de eficácia dessa lei será igual ou menor ao tempo declarado como necessário pela Organização Mundial de Saúde. E essa é a lei do coronavírus. Agora nós vamos falar um pouco sobre a portaria interministerial número 5, 17 de março agora de 2020, editada pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Então essa portaria ela dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública prevista nessa lei que a gente acabou de ver, na 13.979, de 6 de fevereiro agora de 2020. Então a lei que vimos no começo fala das medidas para enfrentamento. A portaria dos ministros Moro e Mandetta vão falar das medidas compulsórias de enfrentamento à emergência ocasionada pelo coronavírus. Então o objeto da portaria nós vamos verificar também no artigo 1º, olha só. Então o artigo 1º da portaria interministerial do ministro Moro e do ministro Mandetta. Esta portaria dispõe sobre a compulsoriedade das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus Covid-19, bem como sobre a responsabilidade pelo seu descumprimento nos termos do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020. Agora nós vamos verificar qual o crime que se sujeita o indivíduo que descumpre o isolamento. Então olha só. Descumprir o isolamento, as determinações de realização compulsória de exames, de testes laboratoriais, de tratamento específico para o coronavírus, eles serão crimes previstos no artigo 268 e 330 do Código Penal. Olha só o que vai dizer o artigo 4º da portaria. Então vamos ler. Artigo 4º, descumprimento das medidas previstas no inciso 1, lembrando que é o isolamento, e nas alíneas A, que são os exames médicos, B, os testes laboratoriais e E, tratamento médicos específicos, do inciso 3 do caput do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, poderá sujeitar os infratores às sanções penais previstas no artigo 268 e 330 do Decreto-Lei 2.848 de 7 de dezembro de 1940, que é o nosso Código Penal, se o fato não constituir crime mais grave. Então lembrando que há a necessidade de que a pessoa seja informada com anterioridade, deve haver uma comunicação prévia para que responda necessariamente a esses crimes previstos no artigo 268 e 330. O artigo 268 do CP é um crime contra a saúde pública e está assim disposto no Código Penal, olha só. Então a infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa, e a pena é detenção de 1 mês a 1 ano e multa. E o parágrafo único desse artigo diz que a pena é aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Já o artigo 330 é o famoso crime de desobediência que está assim descrito no Código Penal, olha só. Artigo 330, desobedecer a ordem legal de funcionário público, e a pena é a detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Mas, Renato, esses crimes são aplicados para a questão do isolamento e para a realização de exames, e o caso de quarentena seria outro crime ou ser um crime menos grave? Obviamente que depende do caso concreto, mas em tese seriam os mesmos crimes. E aí a gente vai ler, para chegar a essa conclusão, o artigo 5º dessa mesma portaria. Então vamos lá, o artigo 5º da portaria interministerial. Artigo 5º. Descumprimento da medida de quarentena previsto no inciso 2 do caput do artigo 3º da Lei 13.979 de 2020 poderá sujeitar os infratores às sanções penais previstas nos artigos 268 e 330 do Código Penal, se o fato não constituir crime mais grave. Agora,
uma boa dica para os profissionais de saúde é a possibilidade de solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa ou desobediência da pessoa, nas hipóteses que apontamos no artigo 4º, isolamento, exames ou outras medidas, e no artigo 5º, que vai tratar da quarentena. Então, agora olha só, para toda a sociedade, também para os policiais, há a possibilidade de a autoridade encaminhar os infratores da Lei 13.979 à sua residência ou estabelecimento hospitalar. E esse encaminhamento pode ser realizado no exercício do poder de polícia de maneira coercitiva. E olha só o que diz o artigo 8º dessa mesma portaria, que é a portaria do ministro Moro e do ministro Mandetta. Então, artigo 8º, visando a evitar a propagação do Covid-19 e no exercício do poder de polícia administrativa, a autoridade policial ela poderá encaminhar o agente à sua residência ou estabelecimento hospitalar para cumprimento das medidas estabelecidas no artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, conforme determinação das autoridades sanitárias. É isso, meus amigos e amigas. Então aqui falamos com os policiais, com os profissionais de saúde e também com toda a população. Se você não é inscrito no nosso canal, olha só essa dica. Se você ainda não é inscrito no Direito Sem Novidades, clique no botão inscrever-se. E para receber sempre em primeira mão os nossos vídeos, clique no sino de notificações e depois na opção Todas. Siga o Direito Sem Novidades nas redes sociais, principalmente no Instagram, já somos mais de 22 mil inscritos. E se quiser conhecer também o meu site é www.renatoramos.com.br. Obrigado por nos acompanhar e até uma próxima.